Seleção está de volta e o assunto agora é a briga contra o rebaixamento. Vamos falar da vitória do Vasco ontem em São Januário. Peço que a gente coloque aqui que o Vasco engatou a terceira. São 3 vitórias seguidas do Vasco nessa briga para permanecer na Série A. E a gente agora vai com os melhores momentos da sofrida vitória de ontem. Você quer tranquilidade? Vai pegar o time já rebaixado, América em casa? Não foi o que aconteceu, amigos. A questão... Você comentou o jogo, Paulo? Comentei o jogo. O Vasco começou como o Vasco. Isso é uma característica aí, ó, que o Vasco tem, uma velocidade, rouba a bola, né? O Zé Gabriel rouba a bola, toca no PEC, ele vai em profundidade. Olha a movimentação do Verratti. O cara, ele dá um gato, né? O Ricardo Silva jogou muito. No primeiro lance, foi o único lance que ele falhou, mas ele jogou muito depois. Aí o América tomou conta do jogo, André. Parte de dinâmica, de jogo, né? Intensidade. O Vasco não conseguia neutralizar as jogadas do América. O Vasco ia muito em cruzamentos, mas individualmente alguns jogadores bem abaixo daquilo que vinha rendendo. Os 2 mesmos Praxedes, o Paulinho, o próprio Paulinho, né? O Zé Gabriel. O América foi tomando conta do meio campo, trabalhando bem essa bola, circulando de um lado para o outro, marcando bem, né? O Vasco, aí entra o Rossi no segundo tempo. Essa cabeçada do Peck, ele cabeceia de lado. Se ele tivesse a oportunidade de cabecear de frente, né? Ele tem direcionamento ali, ó. Ele joga como um futevôlei. Mas, assim, foi um jogo muito abaixo daquilo que o Vasco estava jogando em São Januário. Tecnicamente, individualmente, coletivamente, né? Na dinâmica do jogo, na intensidade. E o América foi aproveitando. O América foi jogando. Fez a partida, Coutinho, o Martinez, eu não tinha visto ele jogar ainda. Muito bom jogador. Na posição que ele jogou, né, à frente, no lugar do Benítez, mas com a criatividade e a facilidade que ele estava no meio campo. Né? Isso é engraçado, né? Porque a gente olha o América, a campanha péssima no campeonato, 21 pontos, mas a quantidade de jogos bons que a América fez no campeonato. É o time que jogou bem. Esse jogo, ele perdeu a temporada toda a gente falou isso, né? A América jogou bem, não venceu, perdeu, empatou. Esse lance, Renato, ó, o Léo Jardim salvou. Ele fez defesas importantíssimas do Léo Jardim. Importantíssimo. A estreia do América no Campeonato Brasileiro é América e Fluminense. O Fluminense ganha por 3-0. Eu fiz esse jogo, 3-0 Fluminense. No primeiro tempo, você lembra desse jogo, Renato? Primeiro tempo, o América empurra o Fluminense para trás, marcando saída de bola, cria algumas chances e não consegue fazer o gol. Na segunda etapa, toma um 3-0, aí você olha o resultado do jogo, 3-0 Fluminense fora de casa. Pra quem não assistiu, dominou, né? amassou. Verdade. Não foi bem assim. Então, aquilo já era um prenúncio do que seria o Campeonato da América. Só um detalhezinho rapidinho sobre o Verratti. Ele tem 9 gols no campeonato, né? Só que ele tem 9 gols em 16 jogos. Sim. Ou seja, a média de gols dele só é inferior à do Paulinho no Campeonato Brasileiro. Ou seja, do artilheiro do campeonato. Então, o que ele entrega para o Vasco, é absurdo. Ele entrega... Você vê, no lance que o Peck perde o gol de cabeça, é ele que antecipa, que faz o primeiro cabeceio, que pega na trave. E o que ele entrega lá na frente, de segurar a bola, de fazer proteção, de girar para os 2 lados, é um cara que é grande, mas tem uma passada boa, tem uma passada larga, assim, impressionante como ele encaixou no jogo exato. Muito rápido, né? Um momento difícil para o Vasco. Agora, eu não sei se vocês ficaram com a mesma sensação ontem. Eu acho que o Vasco... O gol cedo fez mal ao Vasco. Pode ter sido. Porque a sensação que eu tive é que o Vasco deu meio que uma... Relaxada. Tá 1-0, pô, Imagina até que pro torcedor, né? Você vai enfrentar um time já rebaixado, como o Rizek começou aqui. Você vai enfrentar um time já rebaixado. Você abre o jogo, já faz a torcida e a galera em campo já pensa, não, tranquilo, estamos dominando, já fizemos 1-0, vamos baixar um pouquinho que a gente vai conseguir levar esse jogo aqui de boa. E não foi o que aconteceu, né? O Vasco podia ter saído derrotado de São Januário. Quando o América começa a crescer no jogo, e aí o Martinez fez uma partidaça, ele fez outras partidas boas no campeonato, mas ontem ele jogou muito bem. Juninho o Vasco começa a ficar afobado, né? A quantidade de contra-ataque que o Vasco dá para a América ontem, né? Direto, não. Estava acompanhando o jogo com vocês. Meio de campo, uma coisa que me assustou é essa volta, essa transição defensiva do Vasco. Verdade. O Vasco, quando era atacado, só tinha 3, 4 jogadores defendendo. O resto, todo mundo lá atrás da bola, da linha da bola, não conseguia voltar e o América perdia oportunidades. O América controlava. O América chegou a um ponto do jogo que teve 70% de posse de bola jogando dentro de São Januário. O América tem 30% em média de posse de bola. Então, assim, foi um jogo irreconhecível do Vasco em termos de coletivos, mas principalmente individuais. Erros de passe a curto espaço. A Ana citou na transmissão e eu concordei com ela. Também na parte técnica, mas também na cabeça. Sim, Sabe? Porque eram eram jogadas muito fáceis e o Vasco, com essa ansiedade de querer resolver o resultado, errava muito. E depois o Léo Jardim disse que o Vasco, nesse jogo, sentiu muito a parte psicológica de ter que vencer o América. Foi um problema para o Vasco nesse jogo.
Vamos ouvir Ramon Menezes, que também achou um problema a atuação do Vasco, apesar da vitória importantíssima para as pretensões vascaínas. Yo estoy muy desilusionado con el equipo, porque no es la forma, no es lo que trabajamos, y seguramente todos están contentos por el resultado. Pero en el fútbol, realmente para salvarte, tenés que jugar bien, tenés que interpretar de otra manera, tenés que tener otro ritmo, otra dinámica, otra presión. Venimos trabajando hace mucho tiempo y el equipo falló en esto. Por eso estoy bastante preocupado a pesar que ganamos, y porque esto no terminó. Queda mucho tiempo, quedan muchos partidos y seguramente vamos a tratar de corregir todo lo que hicimos mal. Tenemos que jugar mejor. El equipo tiene que responder mejor por todo lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando. Y hoy no me gustó. Me gustó el resultado porque toda la gente está feliz. Yo no, pero la gente está contenta, está feliz. Yo soy el entrenador, aparte soy hincha del club, soy todo lo que quieran. Pero así no se juega el fútbol, se juega diferente. Tenemos que jugar diferente, tenemos que tener actitud diferente. Tenemos que, como veníamos jugando hasta antes de este partido, competir. Hoy no competimos. Ganamos, pero no competimos. Ramon Dias, treinador do Vasco. Isaac, diga. Se tem um técnico no Campeonato Brasileiro que sabe se comunicar, além de analisar o jogo... E ler o jogo, né? E ler o jogo. Ele lê o jogo, ele sempre tem uma leitura perfeita do jogo. E ele tem uma postura que pode parecer uma coisa meio piegas falar isso, mas o torcedor quer ver. Isso é importante para um clube num momento como o Vasco. Aquela entrevista que ele bate na mesa e fala que o Vasco não vai cair, mais até do que uma autoafirmação do trabalho dele, dos jogadores, ou de um protesto contra a arbitragem, ele estava chamando o torcedor do Vasco. Ele estava entendendo o sentimento do torcedor do Vasco. Porque ontem ele podia falar muito bem. Não, a gente não jogou bem, mas ganhamos, isso que importa. Tal. Mas não, ele fala, a atuação do Vasco me preocupa. Eu estou preocupado com a atuação do Vasco. Essa atmosfera em São Januário. Ia ser muito fácil falar, não, a gente ganhou, 3 pontos, tá tudo tranquilo, mas não, ele traz essa responsabilidade, né? Isso é legal na entrevista dele. Bom, uma parte muito emotiva do jogo de ontem são as comparações do último gol de falta do Roberto Dinamite na carreira dele com o gol do Payet ontem. E elas melhoram, porque além do lance ser muito parecido, o Payet na comemoração, ele vai mostrar o pet do grande ídolo vascaíno, né? No braço, numa imagem que a gente depois pode tentar recuperar para exibir para vocês. Tem o pet do Roberto na manga do Vasco e depois de fazer o gol, eu não sei se o Payet tem conhecimento do que era o Roberto batedor de falta, muito menos se ele marcou um gol ontem à la Roberto. Mas clube que homenageia a sua história, que lembra dos seus ídolos, é demais. Futebol existe para isso também. É demais o que fez o Payet ontem. Demais. E assim, o entendimento que ele teve no momento, né? Porque naquele momento, no momento desse gol, André, o Léo Jardim tinha salvado o Vasco na jogada anterior. E nesse momento do gol, São Januário já estava naquele momento de o jogo vai acabar. O jogo vai acabar e o torcedor do Vasco, há 10 segundos, 20 segundos antes, começou a incentivar, a gritar, parecendo que já estava sentindo que isso ia acontecer. Então, assim, já foi no sentido do sentimento do torcedor e junto com esse gol. Cara, o gol foi absurdo. O gol foi... Quem estava lá dentro de São Januário... O gol foi assim, fascinante pela maneira que ele bate na bola. Quando ele bate na bola, ele já está tão confiante que ele já começa a sair para comemorar o gol. E na hora da comemoração, aí você falou tudo. O São Januário foi abaixo. A gente que estava ali dentro da cabine, não tem como você não sentir também aquele caldeirão ferver. Então, assim, foi um momento... Aí entra o treinador também, né? Que o Coutinho falou, inteligência do treinador, calma que a gente jogou bem. Mas naquele momento o torcedor do Vasco tinha que comemorar. O Coutinho tá enaltecendo o Verratti, é o Verratti que sofre a falta, Sofre a falta. E sozinho, ele tava sozinho no momento dessa... E assim, falando de outro gringo, o Payet, né, que fez esse golaço, ele tem altos e baixos no Vasco. Que legal. Essa imagem é muito bacana, assim. Provavelmente ele deve ter estudado alguma coisa, visto vídeos, né, do Roberto, alguém conversou com ele sobre, mas foi muito emblemático, porque certamente ele não sabia que o Roberto tinha feito um gol parecido com aquele ali na mesma baliza, né, no último gol de falta dele pelo Vasco. Agora, o Payet, ele tem altos e baixos nesses 12 jogos que ele tem pelo Vasco. Que é natural, né? Que é normal, né? Ele fisicamente não está no melhor momento. Agora, o Vasco confirmando a saída do rebaixamento, esse cara, a gente pode dizer que ele é decisivo, porque
2 jogos em que o Vasco não tem, assim, grandes atuações dentro de casa, mas vence com gols dele. Sim. 1-0 contra o Fortaleza, algumas semanas atrás, e agora esse 2-1. Então, assim, por mais que ele não tenha a regularidade esperada, ele tá resolvendo. Ele é o diferente. Tecnicamente, esse cara é muito diferente. E nesse jogo ele entrou bem. Sim. O Alex Teixeira não fez um grande jogo, ele entrou no lugar do Alex Teixeira. Teve 2, 3 arrancadas que ele conseguiu uma falta próximo também da área. Acho que até ele próprio bateu. Ele fez um bom segundo tempo. O problema dele é esse, ele é ter sequência, é ter a parte física dele voltar. Ó. Essa batida, André, essa bola é muito difícil. A curva que ela faz para entrar ali naquele canto. Só quem sabe bater mesmo. Exatamente, é absurdo. Ele tem muita qualidade. É um jogador, assim, que... Inteligente demais. Muito inteligente, muita técnica. Assim, só acompanhar a carreira dele na Europa, você vê o que ele fez na Eurocopa de 2016, a bola que ele jogou, né, o que ele jogou no Olympique de Marseille, no futebol inglês também. É muito bom jogador. Tomara que ele entre em forma no ano que vem, tenha sequência, porque ganha o futebol brasileiro. E essa vitória, queira ou não queira, pro Vasco ela é importantíssima. Porque se o Vasco não consegue uma vitória como essa, ele ia estar ali na beirada. E na próxima rodada, mesmo perdendo, ele não entra no rebaixamento. Exatamente. Isso traz o quê? Não é que tá tudo tranquilo. Você joga com menos pressão, Exatamente. né? Se você tirando um pouquinho de pressão de um jogo seu, já Olha ajuda o caminho da turma que está brigando contra o rebaixamento. A gente vai usar como nota de corte do Santos até o Goiás. Considerando que o Curitiba, embora matematicamente ainda não esteja, é uma questão de tempo. E nesse momento, os times mais ameaçados são do Santos até o Goiás. Então a gente tem o caminho do Santos, Botafogo fora, Santos com 42 pontos, Botafogo fora, Fluminense em casa, Furacão fora e na última rodada o Fortaleza em casa. O Vasco vai visitar o Cruzeiro, confronto direto, provavelmente sem torcida. Parabéns, torcida organizada do Cruzeiro, olha o que vocês conseguiram. Depois o Furacão fora, aí o Corinthians em casa. O Grêmio, que caminho duro do Vasco, cara. Por isso que eu falo dessa vitória. vitória. Em casa. Por isso que eu falo dessa vitória. Que caminho duro. Ele pode até ser, dessa turma, o time que está jogando melhor, junto com o Santos, né? Talvez, né? Mas tem o caminho mais difícil. Mais difícil. Aí o Bahia pega o Corinthians fora, jogo dificílimo. O São Paulo em casa, o América fora e na última rodada o Galo. Caminho também muito duro do Bahia, muito tortuoso. E pela bola que o time está deixando de jogar é preocupante. Exato. Aí o Cruzeiro pega o Fortaleza fora, o Vasco em casa, o Goiás fora, o Furacão em casa, o Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Tem 32 jogos, né, o Cruzeiro. Ele tem esse álibi positivo, né? Porque a derrota pro Coritiba no sábado realmente foi muito dura, além de todos os episódios lamentáveis que a gente já comentou aqui. E o time tem caído de produção, né? Parece que tem sentido cada vez mais a parte mental também. De jogo, é um dos times que está junto com o Goiás, na minha opinião, é o que está jogando menos. Está jogando menos dentre esses. Cara, mudança de treinador também é muito difícil fazer projeção, cara. Você consegue plugar a classificação do campeonato pra gente? É muito difícil fazer projeção. É mais fácil falar do que já aconteceu. Né? O Corinthians chegou a 44 pontos. Não, é verdade, cara. O Corinthians deu uma respirada, acho que não cai mais. Verdade, não, o Corinthians... O Internacional tá quase. O Santos tá conseguindo respirar. Mas tem um jogo a mais, né? Vasco Vocês acham que o Fortaleza pontos. entrou na briga contra o rebaixamento? Boa pergunta, porque cara. tem o número mágico é 45, né? Seria. Não se sabe não é, ainda. pode ser 48 também, né? Não se sabe ainda. Tá muito difícil, muito difícil. O que a gente sabe, o América caiu, o Curitiba vai cair. Goiás, Cruzeiro, Bahia, Vasco e Santos hoje são os times mais ameaçados. É isso. Né? Para não estarem na 17ª e 18ª colocações ao final do campeonato. Mas isso não quer dizer que Internacional e Fortaleza também não tem que abrir o olho, né? Eu acho mais difícil pela qualidade individual que esses times têm. Principalmente o Inter, muita qualidade individual. Mas eu gosto da Mas não tá entregando nada, mas a né? qualidade precisa ser O Grêmio pra caiu fora. com o Douglas Costa, com o Rafinha, Exatamente, com um monte de gente de qualidade Essa qualidade também. tem que ter colocada no jogo. Rio de Janeiro.